Você já se sentiu como se estivesse lutando sozinho? Como se o mundo inteiro estivesse girando, mas você tivesse parado no tempo? Já acordou sem força nem para levantar da cama, sem saber se vale a pena continuar? E mesmo tentando sorrir por fora, por dentro a alma grita por socorro. Se você se sente assim, esta mensagem é para você. Não é por acaso que você deu play neste vídeo. Deus queria falar com você, e Ele vai. Você já se perguntou por que a dor parece sempre te encontrar nos momentos em que você menos tem forças para enfrentá-la? Já aconteceu com você de, mesmo rodeado de pessoas, se sentir completamente sozinho? Como se ninguém realmente visse o que se passa dentro de você. Como se o mundo continuasse, mas você estivesse preso em um lugar escuro, tentando em silêncio pedir socorro. Há pessoas que estão assim agora. Dormem chorando e acordam com o coração apertado, sorrindo para os outros, mas sangrando por dentro. E talvez você seja uma delas. Só que existe uma verdade que o mundo não costuma falar. É nesses momentos em que tudo parece estar quebrado que Deus se aproxima de forma mais intensa. O Salmo 34, verso 18 não deixa dúvidas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isso quer dizer que a sua dor não afasta Deus. Pelo contrário, ela o atrai. Enquanto o mundo rejeita quem está quebrado, Deus acolhe. Enquanto o mundo exige que você esconda suas fraquezas, Deus quer que você as exponha diante dele. Porque ele não veio buscar os fortes. Ele veio restaurar os que perderam as forças. Muitos pensam que precisam estar bem para orar, que precisam estar espiritualmente limpos para se aproximar de Deus. Mas isso é uma mentira que aprisiona. Deus nunca pediu perfeição. Ele pediu verdade. Ele quer a sua dor sem filtros, o seu cansaço sem máscaras. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela foi ao templo completamente arrasada. Chorava tanto que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas naquele choro sincero, Deus enxergou fé e respondeu sua oração, porque Deus entende lágrimas. Ele traduz o que ninguém mais entende. E nos dias de hoje, quantas pessoas vivem com o coração carregado, mas não conseguem falar com ninguém? Quantas foram ensinadas a reprimir as emoções, a se calar para não incomodar? Talvez você tenha ouvido desde pequeno que homem não chora, ou que mostrar fraqueza é sinal de fracasso. Talvez você tenha crescido ouvindo que tem que dar conta de tudo, que não pode parar, que precisa ser exemplo. Mas no fundo está exausto. No fundo está tentando sobreviver enquanto sorri para não preocupar quem ama. Quantas noites você já deitou no travesseiro com a mente acelerada, revivendo erros, arrependimentos, pensando em tudo o que deveria ter feito diferente? Quantas vezes já implorou por um sinal? Já se trancou no banheiro para chorar em silêncio? Já gritou em pensamento: Deus, onde o Senhor está? A verdade é que Ele sempre esteve ali. Você só não conseguia ver por causa da dor, mas Ele estava e está agora. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele viu cada lágrima, ouviu cada pensamento, presenciou cada desabafo silencioso que ninguém mais ouviu. Sabe por que você ainda está aqui, mesmo depois de tudo o que viveu? Porque mesmo quando você quis desistir, Deus não desistiu de você. Mesmo quando você se sentiu esquecido, Ele estava segurando você por dentro. Talvez você não perceba, mas Ele foi a força que te fez levantar naquela manhã em que você achava que não conseguiria. Foi Ele quem te manteve respirando quando a vontade era sumir. Foi Ele quem colocou uma pessoa para te mandar uma mensagem quando você mais precisava. Foi Ele que te fez dar play neste vídeo agora. E é aqui que algo precisa ser dito com firmeza, com verdade e com amor. Você não precisa estar bem para ser amado. Você não precisa estar inteiro para ser aceito. Deus ama você no meio do caos. Ele valoriza você mesmo quando você acha que não tem valor nenhum.
O mundo te ensina que você só é digno se estiver forte, produtivo, eficiente, mas Deus diz que você é digno porque é filho, porque foi criado com um propósito, porque mesmo ferido, você ainda é amado. Você lembra de Maria Madalena? Rejeitada por todos, considerada impura, marginalizada pela sociedade. Mas ela encontrou em Jesus algo que ninguém mais ofereceu: acolhimento. Ela não foi julgada, foi amada. E sabe o que é mais lindo? Quando Jesus ressuscitou, ela foi a primeira pessoa a vê-lo. Não Pedro, não João, mas ela. Uma mulher desprezada pelo mundo, mas honrada por Deus. Isso mostra que não importa o que os outros dizem sobre você. Importa o que Deus vê em você. Então, se hoje tudo o que você consegue fazer é chorar, chore. Se tudo o que consegue dizer é Deus, me ajuda, diga, porque o céu não exige discursos. Deus responde orações simples feitas com o coração inteiro. E se você sente que não tem mais forças, tudo bem. Porque onde as suas forças acabam, é onde as dele começam. É nesse ponto que ele te carrega, que ele te levanta, que ele transforma seu pranto em dança. Deus não quer que você se esconda, ele quer que você se entregue, com medo mesmo, com dúvidas mesmo, com falhas mesmo. Ele não espera que você seja perfeito, ele espera que você seja sincero, porque o coração quebrantado ele jamais desprezará. O mundo pode ter te ignorado, mas Deus ainda te chama pelo nome. E ele não erra de endereço. Ele sabia que você veria isso hoje, sabia que você estava no limite, e por isso mandou este recado. Você ainda é amado, ainda é escolhido, ainda é cuidado. Então respira, fecha os olhos e escuta com a alma. Você não está sozinho, nunca esteve. Você já sentiu como se a sua vida estivesse em pausa, enquanto tudo ao seu redor segue em movimento? Como se todos estivessem avançando, conquistando, vivendo, e você estivesse parado no mesmo lugar, esperando por algo que parece nunca chegar? Já se perguntou quantas orações ainda vai precisar fazer até receber aquela resposta? Já pensou em desistir do que tanto pediu, porque começou a acreditar que Deus te esqueceu? A espera muitas vezes dói mais do que a própria luta, porque ela envolve o desconhecido, o silêncio, o tempo. E o tempo parece um inimigo cruel quando o coração está desesperado por mudança. Mas o que poucos entendem, e o que quase ninguém ensina, é que o tempo de espera não é um castigo, é uma preparação. É no tempo do silêncio que Deus está construindo o que os olhos ainda não podem ver. Você conhece a história de José? Aquele menino sonhador que teve visões grandiosas do que seria no futuro, mas que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por anos. Aos olhos humanos, parecia que tudo tinha dado errado, mas Deus estava preparando. 13 anos depois, aquele mesmo menino se tornou governador do Egito, o maior império da época. Nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada injustiça, cada noite em uma cela fria, tudo fazia parte do processo. E hoje, quantas pessoas vivem essa mesma sensação de injustiça, de estagnação, de esquecimento? Talvez você seja uma delas. Talvez esteja esperando a cura de uma doença que parece não ter fim. Talvez aguarde a restauração de um casamento que já foi forte, mas agora só carrega silêncio. Talvez tenha enviado currículos, orado e jejuado, e ainda está desempregado. E o pensamento que mais te visita é: por quê? Porque Deus está demorando tanto. Porque Ele não age agora, se já sabe o quanto você precisa. Será que Ele está mesmo ouvindo? A resposta é sim. Ele está ouvindo, Ele está vendo. Mas antes de te dar o que você pediu, Ele quer preparar você para o que virá. Porque se Ele te der antes da hora, você pode perder. Se te entregar antes do tempo, você pode não suportar. A espera é o campo
onde a fé cresce. É ali que você aprende a confiar quando não há sinais. É ali que você aprende a depender, mesmo quando tudo parece parado. E é ali, exatamente ali, que Deus começa a agir, mesmo quando você acha que Ele está em silêncio. É ali que você aprende a andar por fé e não por vista. E é isso que transforma não apenas a sua circunstância, mas o seu caráter. Olha ao seu redor. Vivemos em uma geração imediatista. Tudo é para ontem. As redes sociais mostram apenas vitórias, conquistas, sorrisos. Ninguém mostra o processo. Ninguém mostra as madrugadas chorando, os dias de desânimo, os nãos que machucam. E isso faz parecer que a sua vida está atrasada, que você é o único que ainda não conseguiu. Mas isso não é verdade. Muitos dos que hoje brilham passaram anos escondidos. O sucesso público quase sempre é resultado de um processo silencioso. É no oculto que Deus forja os grandes. Pense em Davi, ungido, rei ainda menino, mas não foi direto ao trono. Ele voltou para o campo, cuidar das ovelhas. Só muitos anos depois enfrentou Golias. E ainda levou mais tempo para assumir o trono, porque Deus estava treinando Davi nas pequenas coisas. Porque a coroa pesa e só quem é moldado no secreto consegue carregá-la no público. O mesmo vale para você. Seu tempo não está atrasado, está sendo moldado. Deus não se esqueceu, Ele está alinhando tudo, para que quando acontecer, seja duradouro, para que não seja só uma bênção, mas um legado. Agora respira fundo e presta atenção nisso. Talvez Deus esteja te ensinando a depender dEle e não das circunstâncias. Talvez esteja te ensinando a confiar nele mesmo, quando tudo diz o contrário. Porque a fé verdadeira nasce na espera. Crer quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando tudo está em silêncio, isso é fé madura, isso é relacionamento com Deus. E é nesse ponto que a sua história muda. Você já ouviu falar da atriz Viola Davis? Ela cresceu em extrema pobreza, com fome, violência e discriminação. Por muito tempo, foi rejeitada, colocada de lado, ignorada em papéis importantes, mas ela esperou, trabalhou, suportou. E hoje é uma das atrizes mais premiadas da história. E o mais lindo, ela usa sua voz para inspirar pessoas que vêm do mesmo lugar que ela. O processo dela se transformou em propósito e o mesmo pode acontecer com você. Por isso, aqui vai um desafio. Pelos próximos 7 dias, reserve 5 minutos antes de dormir para orar, mas dessa vez, não peça apenas. Agradeça, agradeça como se já tivesse recebido. Agradeça pela cura, pelo emprego, pela resposta, mesmo que ainda não tenha vindo. Porque a gratidão abre portas que a ansiedade fecha quando você começa a agradecer por algo que ainda não tem. Você está dizendo ao céu: eu confio e Deus honra quem confia. Então, por mais difícil que seja, não amaldiçoe o tempo da espera. Não diga que está sendo esquecido. Não declare que Deus te abandonou. Ele está trabalhando no invisível, está alinhando pessoas, ajustando corações, abrindo portas que ainda não apareceram, e quando for a hora certa, não a sua, mas a dele, tudo fará sentido. E você vai olhar para trás, lembrar desse momento e dizer: agora eu entendo, valeu a pena esperar. Tem momentos da vida em que a dor parece não apenas bater a porta, mas invadir tudo. Ela entra, toma conta do ambiente e transforma até o ar que você respira em peso. E você se pergunta: por que eu? Por que comigo? Você tenta entender, tenta racionalizar. Tenta encontrar uma explicação, mas não encontra. E o pior é que enquanto você tenta sobreviver, parece que o mundo exige que você produza, que continue, que sorria. Mas dentro de você, tudo grita, a alma sangra. O coração clama e parece que ninguém ouve, mas Deus ouve. E mais do que isso, Ele transforma a dor em propósito. Você já ouviu alguém dizer que o fundo do poço é o lugar perfeito para recomeçar?
É porque quando tudo desmorona, quando tudo falha, quando todas as muletas são arrancadas, só sobra uma coisa: a rocha, e a rocha é Cristo. Foi exatamente nesse lugar de dor que tantos homens e mulheres da Bíblia descobriram quem realmente eram. Davi, por exemplo, foi rejeitado até mesmo pelo próprio pai, quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel. Jessé nem sequer chamou Davi. Ele era o esquecido, o invisível. Mas foi no campo, longe dos olhares, enfrentando leões e ursos que Davi foi preparado. Não foi no palácio, foi na solidão, foi na luta diária, foi nos dias em que ninguém viu. E talvez hoje você se sinta assim também. Esquecido, invisível. Talvez você se sinta como alguém que ninguém reconhece, que ninguém valoriza, que dá tudo de si, mas nunca é suficiente. Talvez você cuide de todos e ninguém cuide de você. Talvez tenha sonhos engavetados, projetos interrompidos, planos que pareciam certos, mas que viraram pó. E o coração cansou. Só que a verdade é que os maiores propósitos nascem exatamente aí, no lugar da dor, no meio das lágrimas, no silêncio. Olha a história de Nick Vujicic. Nasceu sem braços e sem pernas. Já na infância sofreu bullying. Cresceu questionando seu valor, sua utilidade, seu lugar no mundo. Tentou tirar a própria vida. Mas num momento de encontro com Deus, entendeu que sua dor não era o fim, era o começo. Hoje, ele viaja o mundo inteiro, falando sobre fé, superação e esperança. Ele poderia ter se trancado em um quarto e se rendido, mas decidiu transformar sua dor em voz, sua fraqueza em ministério. Seu limite físico se tornou o palco do poder de Deus. E você, qual tem sido sua dor? Qual tem sido a área da sua vida onde mais dói e ninguém vê? Talvez seja um luto recente. Talvez seja um casamento destruído. Talvez seja um vício escondido. Talvez seja a rejeição de alguém que você ama. Ou talvez seja algo que ninguém sabe, mas que te consome por dentro todos os dias. Seja o que for, Deus conhece. E Ele não desperdiça dor. Cada lágrima que você derramou foi recolhida por Ele. Cada noite sem dormir foi acompanhada pelo céu. Você pode até achar que foi abandonado, mas o céu esteve presente o tempo todo. A mulher do fluxo de sangue sangrou durante 12 anos. 12 anos de vergonha, de exclusão, de dor física e emocional. Mas ela não desistiu. E no meio da multidão, mesmo sendo considerada impura, mesmo sem forças, ela se arrastou até Jesus e tocou. Só um toque. Mas aquele toque mudou tudo, porque o poder de Deus se manifesta quando a dor encontra a fé. E essa mesma fé pode nascer agora, aí dentro de você, mesmo que pequena, mesmo que cansada. Ainda assim, ela é suficiente para tocar Jesus. Talvez você esteja vivendo um período em que sente que não tem mais propósito, que a dor já tomou conta demais, que você falhou tanto que não tem mais volta. Mas escuta com atenção. Os cacos da sua vida não são o fim. São o material que Deus usa para criar algo novo. Ele não reconstrói apenas, Ele transforma. E transforma tão profundamente que você mal vai reconhecer quem era antes. Porque o que hoje é choro, amanhã será testemunho. Pensa nas pessoas que mais te inspiram. Na maioria das vezes, são pessoas que passaram por dores profundas. Porque só quem sangra entende a dor do outro. Só quem caiu sabe como levantar alguém. E é por isso que o seu sofrimento não será em vão. Ele vai se tornar uma ponte. Uma ferramenta, uma mensagem viva. Você não vai apenas sobreviver a isso. Você vai ajudar outros a passarem por isso também. E isso é propósito. Então respira, sinta o ar entrando, sinta seu coração ainda batendo. Isso é prova de que Deus ainda tem planos, ainda tem páginas para escrever na sua história. Ainda vai usar você com cicatrizes, com marcas, mas curado, redimido e cheio de compaixão. Porque quem sofreu e foi curado,
carrega poder nas palavras. E você carrega, mesmo que ainda não saiba, mesmo que ainda esteja no processo. Então essa já é a maior prova de que Deus ainda tem planos para você. Porque se a sua história tivesse acabado, você não estaria ouvindo isso agora. Mas está. E está porque ainda existe algo a ser vivido, algo a ser feito, algo que só você pode realizar. É difícil aceitar isso quando a alma está cansada, quando as forças parecem esgotadas, quando o futuro parece uma estrada em ruínas. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar: enquanto há vida, há propósito. E enquanto há propósito, há esperança. Tem dias em que levantar da cama parece uma batalha, em que o coração lateja no peito de tanto medo, de tanta angústia. Você tenta disfarçar, tenta manter a aparência, tenta ser forte, mas por dentro você está só tentando não cair. E talvez ninguém saiba. Talvez nem as pessoas mais próximas tenham noção do que se passa aí dentro. Você olha ao redor e sente que todos estão avançando, vivendo, sorrindo, e você por dentro sente que está afundando. E nessas horas, o pensamento mais perigoso sussurra: talvez seja melhor desistir. Mas e se amanhã for o dia em que tudo muda? E se você estiver a um passo do milagre que tanto esperou? E se o que hoje é luta, amanhã for resposta? Você quer viver para ver isso acontecer? Ou vai desistir agora? Porque a verdade é que o inimigo sabe o que você carrega. Ele não ataca quem não tem valor. Ele só insiste tanto em te parar porque sabe o impacto que a sua vida pode ter quando você se levantar. E talvez você esteja de pé por fora, mas por dentro já tenha se rendido há tempos. Mas escuta isso: Deus não está procurando pessoas perfeitas, está procurando pessoas que não desistam. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sangrando, 12 anos sofrendo, 12 anos sendo rejeitada, considerada impura, isolada. Gastou tudo o que tinha. Tentou de tudo. Não melhorou. Piorou. Mas ainda assim, ela teve fé. Fé suficiente para acreditar que um simples toque podia mudar tudo. E mudou. O que ninguém pôde fazer em 12 anos, Jesus fez num instante. Mas aquilo só aconteceu porque ela decidiu não desistir, porque ela saiu de casa, porque ela se arrastou mesmo fraca, porque ela acreditou. Você também pode estar fraco, talvez emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mas se ainda existe um sopro de fé aí dentro, isso é tudo que Deus precisa. Ele não precisa de palavras bonitas, não precisa de atitudes heróicas, precisa apenas de um coração sincero dizendo: Senhor, eu não aguento mais, mas ainda confio. Porque é nessa confissão de fraqueza que o poder dele se manifesta. É quando você reconhece que não pode mais caminhar sozinho, que ele te pega no colo. Quantas pessoas pensaram em desistir no momento em que estavam mais perto da virada? Quantos empresários faliram antes de ter sucesso? Quantos músicos foram rejeitados antes de se tornarem lendas? Quantos atletas perderam antes de subir ao pódio? A maioria. Porque os grandes milagres quase sempre vêm depois das maiores dores. É como se a vida quisesse saber: você está disposto a continuar mesmo sem garantias, mesmo sem sinais, mesmo no escuro? E quando você diz sim, mesmo com lágrimas, mesmo com medo, o céu responde. Você lembra de Sara? Esperou décadas por uma promessa. Riu quando ouviu que teria um filho. Achou que era tarde demais. Mas Deus não trabalha com lógica. Ele trabalha com propósito. E o tempo não limita o que ele pode fazer. Talvez você também ache que passou do prazo, que já tentou demais, que perdeu demais. Mas com Deus nunca é tarde. Ele é especialista em finais inesperados, em recomeços improváveis, em transformar pó em vida. Por isso, mesmo que tudo dentro de você esteja gritando para desistir, escolha permanecer. Mesmo que não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça que nada muda,
Porque às vezes Deus muda primeiro dentro de você, antes de mudar ao seu redor. Às vezes, o maior milagre não é a porta que se abre, mas o coração que aprende a confiar. O milagre pode até vir depois, mas a transformação começa agora. Você é mais forte do que pensa e mais amado do que imagina. Você sobreviveu a coisas que poderiam ter te destruído. Já enfrentou tempestades que poucos sabem. Já segurou lágrimas no silêncio que ninguém ouviu. Já continuou quando tudo dizia para parar. E sabe por quê? Porque dentro de você existe algo que o mundo não pode apagar. A chama da esperança. Talvez apagada quase por completo, mas ainda viva. E enquanto ela viver, você também pode viver. Não desista agora. Não entregue os pontos no último round. Você não é um fracasso. Você não é um erro. Você é um milagre em processo. E o autor da sua história ainda está escrevendo. E ele escreve com lágrimas, mas também com ressurreição. Com dor, mas também com glória. Com queda, mas também com recomeço. E quando tudo parecer o fim, talvez seja só o início do capítulo mais lindo da sua vida. Então aguenta mais um pouco, porque ainda não acabou, porque Deus ainda está agindo, porque você ainda está aqui, e isso é tudo o que Ele precisa para continuar. Agora eu quero que você pare por um momento e respire. Respira fundo, fecha os olhos se puder. Sente o ar entrando, sente seu coração batendo. Isso que você está sentindo agora é vida. E enquanto houver vida, há esperança. Você passou por muita coisa, eu sei. E mesmo que ninguém veja o quanto você já chorou em silêncio, Deus viu. Mesmo que ninguém entenda as noites em claro, o vazio que às vezes grita dentro do peito, as dúvidas que invadem sua mente, Deus entende. Ele viu quando você disse, tá tudo bem, só para não preocupar ninguém. Ele estava lá quando você quis sumir e ninguém percebeu. Ele estava presente quando você pensou em desistir, mas mesmo assim levantou da cama e enfrentou o dia. Ele viu tudo. E agora, Ele quer que você saiba, você não passou por tudo isso em vão. Nada foi em vão, nem a dor, nem a perda, nem a espera. Tudo vai ser usado, tudo vai ser redimido. E quando esse tempo difícil passar, porque ele vai passar, você vai olhar para trás, com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso no rosto, porque você vai entender que mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo quase desistindo, Deus estava escrevendo uma história que vai curar outros, que vai levantar outros, que vai inspirar outros. Porque a sua dor vai virar testemunho, o seu choro vai virar força, e aquilo que você achou que era o seu fim, era só o começo. Então não se envergonhe das suas cicatrizes. Elas são prova de que você lutou, prova de que você sobreviveu, de que você ainda está aqui. E se você ainda está aqui, é porque o céu ainda tem planos. É porque ainda existe algo dentro de você que o mundo precisa ver. Agora, se você sente que essa mensagem foi feita para você, é porque foi. Porque Deus sabia que no meio de milhões de vídeos você ia parar aqui. E Ele só queria te lembrar que você é amado, que você é escolhido, que você ainda tem valor. Por isso, se for para cair, que seja de joelhos. Se for para chorar, que seja nos braços de Deus. Mas, por favor, não desista, porque o mundo ainda vai ouvir a sua história. E vai se emocionar, como você está se emocionando agora. Porque você não é o fim, você é o começo de algo novo. E Deus ainda está escrevendo.